Ana, eu vou tirar o meu vídeo se ao longo da sua palestra estiver cortando ou caindo, aí uma sugestão é para você tirar o vídeo também, tá ok? Então, a Ana é Tayene, tá correto? Okay. A Ana Tayene é aluna da UFOP, ela faz graduação em matemática e vai falar um pouquinho sobre os isomorfismos de anéis de grupos. Ana, fica à vontade, a palavra é toda sua, você tem cerca de 20 minutos. Tá, obrigada. Já vou demorar alguns anos, Ana Tayene, né, como já me apresentaram, eu sou docente do curso de matemática bacharelado da UFOP, né, e vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, que tem como título o problema do isomorfismo de anéis de grupo sobre os inteiros, para grupos finitos abelianos. Eu tive como orientação o professor Ednei, que também faz parte do corpo docente da UFOP, né? Então, a primeira coisa, a gente, nesse trabalho, a gente aborda a teoria de anéis de grupo, que tem como papel central a teoria de representação de grupo. Isso segundo o Miles, que foi a principal referência que a gente usou no nosso trabalho. Em particular, dentro da teoria de anéis de grupo, a gente tem um problema que é muito famoso, que é chamado de problema do isomorfismo para anéis de grupos, que ele é enunciado da maneira. Dados os grupos G e H é isomorfo para H para G Ô, Ana, tá cortando um pouquinho. Se você quiser tirar o seu vídeo para a gente ver se melhora. Desculpa. Deixa eu tentar aqui, então. Ok, agora, né? Tirei meu vídeo. A tela continua sendo compartilhada, né? Sim, tá ok. Pode continuar, por favor. Então tá. Então, só voltando um pouquinho aqui. O nome desse problema é o problema do isomorfismo para anéis de grupos, que pode ser enunciado da seguinte maneira. Dados os grupos G e H e um corpo K, é suficiente que KG é isomorfo a K de H para G isomorfo a H? Então, a gente vai buscar responder essa pergunta. Só que a gente vai focar em um caso particular, que são para o caso dos anéis dos inteiros e grupos finitos abelianos. Deixa eu voltar. Aqui. Então, nessa apresentação, a gente vai assumir já algumas definições. A definição de anel, anel comutativo, anel com unidade, corpo, grupo abeliano. Para deixar... Tá certo. Deu algum errinho aqui. Ai, desculpa, gente. Para deixar a apresentação um pouco mais dinâmica, certo? Aqui a gente vai ver alguns fundamentos teóricos. Né? O primeiro deles é uma definição de grupo finito. Então, seja G um grupo e IN o conjunto 1, 2 até N natural. A gente diz que um grupo é finito de ordem N se existir uma objeção entre esse grupo G e esse conjunto IN. Outra definição é a raiz enésima complexa da unidade. A gente diz o seguinte, o número complexo que satisfaz a equação x elevado a n menos 1, se esse número satisfazer essa equação, ele é chamado de raiz enésima complexa da unidade. O que ocorre? A gente vai ter que vão existir n raízes enésimas, né, e são da forma que foi dada aqui, ó. X de k é igual ao cosseno de 2kπ sobre n mais i seno de 2kπ sobre n, com esse k variando de 0 até n menos 1. O conjunto dessas raízes, né, vai formar um grupo com a operação de multiplicação dos complexos. Certo? Além disso, também, a gente vai definir um conjunto que a gente vai denotar ele como WNK.
que é o conjunto das matrizes N por N com entradas no conjunto 0, 1, pertencentes ao corpo K, certo? Em que, o que tem de especial nessas matrizes? Em cada linha e em cada coluna, apenas uma entrada vai ter que ser preenchida por 1. A gente vai ter que esse conjunto, munido com a operação multiplicação usual de matriz, né? Ele vai ser um grupo e vai ser denominado grupo de Wenn, tá? Para exemplificar, por exemplo, aqui, a matriz unidade, né, de ordem 3, aqui, ela é um exemplo de um grupo de Wenn de ordem 3 sobre um corpo. Aqui também eu peguei uma matriz agora, uma ordem um pouquinho maior, para ficar um pouco mais divertida, de ordem 4, em que em cada linha, em cada coluna, vai ser preenchida apenas por uma entrada com com a unidade do corpo. Isso facilita muito em relação a contas, né? Principalmente questão computacional também é utilizado. Mas por que eu defini esse conjunto de Wenn? Ele vai estar ligado a uma definição principal do trabalho, que é a representação de grupo. Então, aqui a gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar G um grupo finito, V o espaço vetorial sobre um corpo, e GL de V o grupo dos automorfismos de V com a operação da composição. A gente vai definir uma representação de G em V como um homomorfismo com essa lei aqui. Vai ser uma ρ que vai levar no domínio o G, o grupo, para o grupo dos automorfismos de V. Então, a gente vai pegar um elemento de G e vamos aplicar ele e vamos ter ρ de S aplicado em V. Essa é a definição geral do que seria uma representação de grupo. Nós, no nosso trabalho, decidimos usar uma representação chamada representação regular à esquerda, que eu vou definir logo a seguir. Da seguinte maneira, né? A gente vai pegar um grupo finito, né, que aqui eu denotei, né, como G1, G2 até Gn, né, um espaço vetorial n-dimensional, certo? E uma base B aqui desse espaço vetorial. E de tal maneira que vai existir uma função. Aqui a gente está anotando, estamos considerando o nosso trabalho, a seguinte função f. A gente vai pegar os elementos de G e vai levar na base do espaço vetorial, certo? Só que de qual maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar G índice I e levar em E índice I. Então, é assim que a gente vai lidar com a nossa objeção. Escolha do nosso trabalho. Sabendo que se a gente obtém as imagens dos elementos da base, a gente pode conseguir todos os nossos elementos, a gente pode definir uma representação regular de G. E como é que ela vai funcionar? Da seguinte maneira. A gente vai pegar uma ρ, que vai de G para GL de V. Né? Vamos pegar um elemento G índice I, vamos aplicar ρ nesse G índice I, e vamos aplicar a nossa índice K. Então, a gente vai pegar ρ, aplicar um elemento do grupo e depois aplicar um elemento da base de V. E a gente vai ter como imagem índice sigma e K. Mas o que seria essa sigma? Essa sigma é para alguma sigma da permutação Sn. Essa nossa sigma, ela vai estar estritamente ligada com o modo como a gente define a nossa f, certo? De tal modo, essa sigma aqui para a gente, na nossa f, seria a permutação de identidade. A gente tem um índice GI levando em EI. Então, a gente tem o índice I levando no outro índice I. Então, a nossa permutação aqui é a identidade. E no nosso trabalho vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem ρ de G índice I aplicado em E índice K. Como é que a gente vai fazer esses cálculos? A gente vai pegar F, aplicar em G de I operado K inversa de F aplicada
em E índice K. Como a gente definiu nossa inversa, a nossa F, como sendo a permutação identidade dos índices, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter F aplicada em G de I, operado com G índice K, em que essa operação aqui que está dentro do parênteses, ela vai ocorrer totalmente dentro do nosso grupo. Então, assim que a gente vai obter as nossas imagens, né? Essa sigma está ligada à nossa F, da maneira como a gente definiu. Aqui a gente tem algumas observações. Rho é injetivo, né? A gente vai conseguir representar cada elemento do grupo com uma matriz de transformação, né? De acordo com a nossa base que a gente está tomando, né? E essa matriz de representação, ela vai pertencer ao nosso grupo de UN, tá? Então, aí vai ser, por isso que eu defini o que seria esse grupo anteriormente. Para ilustrar, eu trouxe um exemplo. Primeiro, a gente vai considerar o grupo dos resíduos módulo 2, com a soma. A gente vai considerar o espaço vetorial dos polinômios, né, com um grau menor ou igual a 1. A gente vai pegar a base canônica desse espaço vetorial, 1x, ok? E a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que f de 0 barra é igual a 1, que é nosso E1, né? E o nosso f de 1 barra vai ser igual a x, que é o nosso E índice 2, certo? E vamos fazer as contas. Primeiro a gente vai aplicar ρ, aplicado em 0 barra, aplicado em 1. O que é que isso faz? Isso é f de 0 barra mais 0 barra, que é igual a f de 0 barra, que é igual a E1. Já vamos aplicar o nosso ρ de 0 barra x. Como que vai ficar isso? Vai ser f de 0 barra mais 1 barra, que é f de 1, que é igual a 2. Já que calculamos as nossas ρs 0 barra aplicado em 1 em x, a gente pode fazer uma combinação linear, né, dessas aplicações e representar via matriz. Da mesma maneira, a gente fez ρ de 0 barra. Agora a gente vai querer representar ρ de 1 barra. Então, a gente vai pegar ρ de 1 barra e vai aplicar tanto em 1 quanto no x, que são os nossos elementos da nossa base, e fazer as contas. Então, vai ficar f de 1 barra mais 0 barra. Esse 0 barra aqui é o elemento que está associado a 1 pela f, né? Então, vai ficar f de 1 barra, que é igual a 2. Agora, vamos fazer ρ de 1 barra aplicado em x, que vai ser f de 1 barra mais 1 barra, que é igual a f de 0 barra, que é igual a 1. Fazendo de novo a questão da nossa combinação linear, né, a gente vai ter que ρ de 1 barra é igual a essa matriz aqui que nós temos. Assim, a gente consegue representar, né, o grupo resíduo mod 2 de uma maneira, de forma de matriz, né? A gente tem esse isomorfismo aqui. Dependendo da nossa situação, talvez seja melhor lidar com as matrizes do que os próprios elementos de Z2. Com isso, a gente já pode, definindo a nossa representação, né, a gente já pode ter alguns resultados. Então, aqui vem a primeira preposição. Seja ρ uma representação regular de um grupo de ordem n, então a gente vai ter o seguinte, o traço da ρ de G é igual a 0 para todo elemento de G diferente da identidade do grupo. Caso a gente esteja fazendo o traço da representação da identidade do grupo, a gente vai ter que isso é igual a n. Isso. Assim, agora, eu posso começar a definir o que seria um anel de grupo, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai considerar G um grupo e R um anel, e vamos definir o conjunto RG. Como é que vai ser esse conjunto? Vai ser toda a combinação linear, formal, finita, de elementos de G, com escalares em R. Isto é, o elemento alfa vai pertencer a esse conjunto RG somente se alfa for uma soma,
e uma soma finita, é sempre importante ter isso em mente, de escalares, né, alfa G vezes G, em que esse alfa G pertence ao anel e o Gzinho pertence ao grupo. Para exemplificar, peguei aqui o anel dos inteiros, né, e peguei o grupo C3, que seria o grupo das terceiras raízes da unidade, certo? Que eu representei por E, ômega e ômega ao quadrado, que ele é um grupo cíclico. Assim, olha, esse conjunto C3 é dado dessa maneira. São combinações formais, né? A identidade do grupo mais B ômega mais C ômega ao quadrado, em que A, B e C vão ser inteiros. Agora, se a gente considerar o anel dos resíduos módulo 3 e o grupo de permutação S2, a gente consegue listar todos os elementos que vão estar no conjunto Z3S2, porque a gente tem um anel finito e um grupo finito, então a gente consegue temos finitas combinações aqui. Aqui é só para exemplificar alguns conjuntos. Se a gente estabelecer operações, as seguintes operações, a adição, que a gente vai pegar dois elementos de RG e vai somar os escalares correspondentes e operar com o seu G correspondente. E na multiplicação, que a gente vai fazer a distribuição, então a gente vai fazer várias combinações aqui com os escalares e os elementos do grupo, a gente definindo essas duas operações, a gente pode afirmar o seguinte, que dado um anel R e um grupo G, o conjunto RG munido com essas operações vai ser um anel, tá? E a gente consegue mais uma operação a partir daquelas outras duas, que a gente ainda vai ter algo mais forte, que ele vai ser um R módulo. Então, assim, a gente define o que é um anel de grupo, tá? O anel RG é denominado como anel de grupo de G sobre R, né? Que é essa estrutura aí que nós estudamos no nosso trabalho. Dentro do anel de grupo tem uma função que é denominada aplicação de aumento de RG, que ela é muito utilizada, que ela faz o seguinte, né? Ela pega um elemento de RG, né? E leva em R. Como que ela leva em R? Ela soma todos os escalares. Então, é isso que a aplicação de aumento faz. Por exemplo, eu peguei esse elemento aqui, que está em Z, C3, né? Que é o elemento 3, identidade do grupo mais menos 2 ômega, e calculei que seria a aplicação de aumento. Então, seria somar os meus escalares. Então, seria 3 mais menos 2, que daria 1. Então, a aplicação de aumento seria menos 1 desse elemento. Assim, a gente pode, a partir da aplicação de aumento, definir o que seria um isomorfismo normalizado. Então, primeiro, a gente vai partir de uma φ, né, de ZG para ZH, um isomorfismo, né? A gente vai dizer que essa φ vai ser um isomorfismo normalizado se para todo elemento de alfa de ZG, a gente vai ter o seguinte, o aumento de φ de alfa é igual ao aumento de alfa. Então, isso vai ser um isomorfismo normalizado. Essa é uma importante definição para provar o nosso teorema central. A partir disso, a gente tem uma preposição. A gente tem o seguinte, se existir um isomorfismo φ de ZG para Z de H, então vai existir um isomorfismo normalizado entre eles, né, entre ZG e ZH. Além disso, agora a gente consegue também associar a representação regular com a questão do anel de grupo. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter G um grupo finito, né, de ordem N, R um anel e Ρ uma representação regular. Então, se a gente tem esse alfa pertencente a RG, então a gente vai ter o seguinte, que o traço de Ρ de alfa é igual a alfa índice E, né, o elemento que acompanha a identidade do grupo, vezes N. Também vamos ter o lema 2, né, que a gente vai considerar ZG, né, como G um grupo finito de ordem N, né, a gente tem o seguinte, se
alfa pertence a Z de G e é um elemento invertível de ordem finita, tal que alfa índice E é diferente do nulo, então a gente vai ter o seguinte, que esse alfa índice E ou vai ser mais ou menos 1. Com o lema anterior, a gente consegue provar o teorema 2, que diz o seguinte, se G é um grupo abeliano finito, então o grupo dos elementos invertíveis de ZG é igual a mais ou menos G. Assim, né, depois de todas essas teoremas, lemas, preposições, definições, a gente consegue provar o nosso teorema central, que é aqui eu nomeei como teorema 3. Então, seja um G um grupo finito abeliano e H um grupo qualquer, se ZG é isomorfo a ZH, então G é isomorfo a H. Aqui a gente usa todas as proposições que eu listei anteriormente. A gente usa o fato do ZG ser um R módulo, ser um Z módulo, desculpa. Utilizamos a questão invertível, utilizamos a definição de isomorfismo normalizado, tá? A gente usa todas as proposições anteriores para provar esse grande teorema. Isso por caso particular dos inteiros e considerando G um grupo finito abeliano. Que a partir de G ser um grupo finito abeliano, a gente também consegue demonstrar que H também vai ser um grupo finito abeliano e consegue restringir o nosso isomorfismo normalizado de uma maneira que G fique isomorfo a H. Então, aqui vem a conclusão. Né? De acordo com o Miles, né, que foi a nossa principal referência em relação à teoria de anéis de grupo, né, essa teoria tem um local de encontros de múltiplas teorias algébricas. Né? A gente estudou álgebra como anel, grupo, representação de grupo, tensor, um pouquinho de tensor, um pouquinho de módulo, né, para a gente chegar a provar esse teorema, né? E, além disso, a gente buscou sempre embasamento teórico, né? E sempre e os mecanismos necessários e possíveis para provar esse teorema. Sempre frisando que foi um caso particular dos grupos finitos abelianos sobre o conjunto dos inteiros. E vale ressaltar ainda que o problema por caso geral, ele ainda continua em aberto, né? Mas alguns casos já foram demonstrados já. E, além de tem várias pesquisas relevantes na área de teoria de anéis de grupo. Teoricamente, perto da matemática, é uma teoria relativamente um pouco nova, não tem muitos séculos, se eu não me engano, acho que foi a partir de 1800, se não salvo engano, é uma área ainda relativamente nova, mas ainda muito relevante, que tem várias... se interliga com várias outras áreas dentro da álgebra. Aqui foram as principais referências que a gente usou, né? Como eu falei, do Miles foi a nossa principal. A gente também usou o Abramo, né, para a questão de álgebra mesmo, e outras referências ali que a gente usou ao longo do nosso trabalho. Queria agradecer, muito obrigada, e também agradecer o FOP, né, com a possibilidade de estar fazendo a iniciação científica, o DEMATICA, Departamento de Matemática da UFOP, né, ao Ednei, né, pela minha orientação, e pelo PETMAT também, pelo qual eu faço parte, pelo qual eu faço também minha iniciação científica. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ana, parabéns pela palestra, muito boa, muito clara e objetiva. Passar agora para a parte das perguntas. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para a Ana. Juscelia, se você puder olhar também no YouTube, ver se aparece alguma pergunta. Sim, claro. Então, o Pedro está agradecendo, foi uma palestra muito boa. Ana, você chegou a pensar, no caso geral, do Teorema 3, eu estou falando, onde você considera o grupo G finito e abeliano? Você chegou a dar uma olhada em alguns casos, ou fazer alguma conta, ou algum resultado que generaliza um pouquinho mais essa situação, ou tirar o fato de ser
de G ser comutativo ou tentar considerar o G infinito? Você chegou a dar uma olhada ou não? Não, ainda não. Nós conversamos, né, eu e meu orientador, a gente pensou na questão de tipo, tentar generalizar para DIP, né, porque a gente estava mexendo ali com os inteiros, né, então talvez a gente conseguiria isso, né, mas a gente não chegou a conversar, a debater sobre isso, não. Mas nós vimos aqueles que já foram demonstrados, se eu não me engano, assim, se bem salvo engano, acho que já foi demonstrado para os metapelianos, já foi para alguns cíclicos também, já foi demonstrado. Eu li em uma das referências, foi nesse sítio mesmo que eu citei, que teve até um caso em que teve, não sei se foi algum professor, mas algum estudioso tentou achar um contra-exemplo, né? Só que ele não chegou a publicar ainda. Mas é uma área que tá, a gente fica muito, eu particularmente fico um pouco abismada de tentar fazer essas coisas também. Só que dentro do trabalho a gente ainda não vimos outros casos. Se mudasse, mexer com a questão da comutatividade, a gente ainda não mexeu. Mas deixa aí aberto para futuros, né? Futuros estudos. Legal, né? Parece uma área, eu não sou geobrista, mas parece uma área bem promissora. Fernando. Pode falar, Juscelia. Não temos perguntas no YouTube. Tá ok, obrigado, Juscelia. E estão te dando um parabéns. Aqui no chat, Ana também reforça os parabéns. Mais alguma pergunta? Então, Ana, muito obrigado novamente pela sua palestra e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, gente. Obrigada.